A paz do Senhor Jesus, me fizeram a seguinte pergunta aí no canal, se é permitido fazer visitas em outras igrejas quando você já é membro de uma. Bom, é permitido, todavia a gente tem que analisar algumas questões. Uma delas eu vou dizer aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz assim: irmãos, eu suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Bom, essa nossa ida a outra congregação não pode ser na intenção de estar tentando impor na nossa atual congregação costumes que ali não existem, que ali não fazem parte da liderança, da direção da igreja. Então nós não podemos ficar migrando nessas visitações no sentido de querer trazer divisões para a nossa igreja. Nós vamos e temos que ter entendimento que estamos debaixo de uma liderança e devemos exercer submissão a essa liderança, obediência, e fugindo de todo tipo de divisão, porque a Bíblia diz assim, que aqueles que causam divisões não têm o Espírito de Deus. Então, é permitido sim, todavia essas visitas não podem trazer desentendimentos. Você tem que ir com uma mentalidade que você vai entrar em uma igreja, às vezes com costumes diferentes, às vezes com direções ministeriais diferentes, operações diferentes, mas aquilo não te pode trazer uma perturbação ou um desentendimento com a liderança da tua atual igreja. Você pode ir, e eu aconselho até que deva ir, porque nós devemos dar liberdade de pisar aonde Deus quiser que a gente pise. Outro ponto importante de prestar atenção é se há liberdade da tua liderança e concordância, porque de nada adiantará você está fazendo essa visitação, buscando uma bênção, um renovo, uma edificação, ouvir a palavra de Deus, mas estar pecando na divisão, na rebeldia contra os teus líderes. Pastor, mas eu estou numa igreja que não me permitem fazer isso e eu quero fazer. Ore a Deus, peça direção a Deus, e se Deus quiser, Deus vai preparar um local, uma igreja para você que te dê essa liberdade. Todavia também, entenda que às vezes a permissão de você não ir pode ser um cuidado de Deus, pode ser também uma prevenção de Deus de coisas que você vai conhecer, vai se deparar e pode trazer um tropeço para a tua fé. Porque entendemos e temos que ser sinceros em dizer que toda igreja tem lá as suas deficiências, os seus escândalos, os seus tropeços, as suas falhas. E às vezes a gente tá igual família, às vezes você está acostumado a lidar com a tua família, mas não com a família do teu vizinho. Então, às vezes essa não permissão em outra congregação pode ser um zelo. Tem que saber também equilibrar entre o que é zelo e cuidado pastoral, entre o que é domínio autoritário, no sentido de querer fazer discípulos após si. Quando eu percebo que o pastor quer fazer discípulos após si, é quando ele prega contra todas as outras igrejas, é quando ele prega contra outros pastores e traz atenção somente para o seu ensino e não para a palavra de Deus. São aqueles que querem pessoas conforme o seu ensino, e não a palavra. Eles não querem te discipular a Cristo, eles querem te discipular a congregação A, a congregação B, X ou Y. Bom, você não deve ser discipulado conforme a congregação, e sim conforme Jesus. Olha o que Paulo continua dizendo assim: refiro-me ao fato de alguns dizerem eu sigo Paulo, outros afirmam eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Olha as divisões que haviam no meio dos coríntios. Eles esqueceram que, na verdade, a referência não era a liderança, ali a referência era Jesus. E através de Jesus, você acaba aprendendo a exercer honra à sua liderança, submissão, obediência,
concordância, pensar da mesma forma, você pode visitar outra igreja. Você não pode ser um semeador de divisões. Ai, eu fui lá em outro ministério e lá naquele outro ministério eles fazem assim, assim, assim. Por que aqui na igreja não é dessa forma? A Bíblia diz que há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Espírito que opera em todos. Então, cada igreja vai ter a sua pluralidade de manifestação da graça de Deus, do corpo de Cristo e tudo mais. Então eu não posso trazer divisão, isso é muito chato, isso pesa na liderança, isso atrapalha o procedimento dos líderes, atrapalha o desenvolvimento da fé da igreja, gera raízes de amargura. Então esse é o meu conselho. Outro conselho, ficar pulando de igreja em igreja nem sempre vai ser bom, porque às vezes pode gerar no meu coração a ideia de estar visitando um lugar estranho ou uma outra congregação para Deus falar comigo. E acontece que muita gente acaba querendo ouvir a voz de Deus na igreja e esquece que igreja é lugar de culto. Sim, nós ouvimos a Deus na igreja e muito através do Espírito dele e da palavra dele. Todavia, a maior intenção de um culto é você prestar homenagem ao Deus que está ali sendo adorado, ao Senhor Deus, a Jesus, Cristo, que merece o louvor, a adoração. Então você não pode estar fazendo essa peregrinação no sentido de receber uma profecia, uma revelação, porque isso é infantilidade. Isso é coisa lá do começo da nossa conversão. Nós fazemos isso quando nós somos novos convertidos. Depois a gente aprende que Jesus fala conosco no nosso quarto, fala conosco na cozinha, fala conosco na rua, fala conosco em diversos lugares, quando conforme nós vamos sendo aprovados aí, não mais como servos e sim como amigos de Deus. Bom, aí já é outro assunto também. Então você não pode fazer essa peregrinação no sentido, eu quero que Deus fale comigo hoje, então vou lá na igreja do João, que João é muito usado por Deus. Isso pode irritar Deus e pode gerar uns ciúmes aí no Espírito Santo que habita em nós. Outra questão também, pode acabar havendo você pode acabar indo pela motivação errada. Você pode acabar não indo pela motivação de ir ao culto celebrar, e se ir ao culto receber. E isso é demoníaco. Isso gera egoísmo, gera egocentrismo. Então preste atenção, qual é a tua intenção de ir em outra congregação? Deus está te mandando ir lá? O ensino da palavra daquela igreja é edificante? É ensinado a palavra lá? Preste atenção, não traga divisões, analise a sua intenção. Outra questão importantíssima, pastor, eu não consigo viver sem ir para a igreja. Irmãos, nós temos que ir à igreja, mas nós precisamos entender que estar cheio de Deus não é o quanto eu vou para a igreja, e sim o quanto eu busco Deus no meu dia a dia. Minhas orações pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Pelo amor de Deus, tem gente que vai para a igreja de segunda a domingo e ora uma vez por dia. A gente precisa prestar atenção que a Bíblia fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós devemos celebrar ao Senhor com alegria e entender que a